E os Zaunitas! Essa semana a gente viu uma discussão bem interessante nas redes sociais sobre deputados, principalmente focados à direita, que basicamente vieram a público para bater no peito e falar que eles não são contra, por exemplo, o término da rotina de trabalho 6 por um aqui no Brasil. Que para quem não sabe o que significa, é basicamente você trabalhar 6 dias na semana e folgar um dia só. Se você ainda não entrou no mercado de trabalho, pense que isso influencia o seu futuro, tá? E se você ainda não entrou no mercado de trabalho e está sendo contra o fim da rotina 6 por um, provavelmente você não tem ideia de quão tóxica é essa rotina e quão mal isso faz para você, tá? Então trabalhar 6 dias na semana e folgar apenas um dia é muito ruim, faz muito mal pra gente. Inclusive é até interessante, porque pensa só, não é tipo todo domingo eu vou ficar de folga, na maior parte das vezes você trabalha em dias alternados. Então, por exemplo, eu vou e trabalho uma semana inteira e aí eu folgo no domingo. Na outra semana eu vou folgar na segunda-feira, na terça. E na outra semana eu vou folgar na quarta e assim por diante, entendeu? Então acaba que você acaba trabalhando por 10 dias, por exemplo, sem ter folga, às vezes. E é bizarro isso, faz muito mal pra gente esse tipo de rotina de trabalho, tá? Não pense que não faz. E é até bizarro também você pensar o quanto de tempo que a gente perde, geralmente, em transporte e outras coisas mais todo dia. E tem gente, por exemplo, que acorda todo dia 6 horas da manhã e volta meia-noite pra casa e essas pessoas estão ganhando um salário mínimo. Porque às vezes você fica 2, 3 horas no transporte público pra você ir trabalhar e voltar pra casa todo dia, né? Isso que eu tô jogando pra baixo, porque tem gente que demora 2 horas só pra ir, 2 horas pra voltar também, preso no trânsito, estressante e outras coisas mais. E como que você tanca fazer isso todos os dias da semana, basicamente, né? Não tem como tancar isso. É impossível, né? Então, assim, tem muitos trabalhos, principalmente em capitais, que são muito tóxicos, tem muitos problemas aí. Inclusive, eu até tava pensando, né? Tipo assim, aqui no Brasil, tipo, você tem as pessoas lá que trabalham, sei lá, 8 horas, 9 horas por dia, porque você conta uma hora, né, de descanso, aí você acaba ficando lá na empresa. Então vamos dizer que você fica na sua empresa todos os dias, 9 horas por dia, e 7 dias, 6 dias por semana. Acontece que muitas vezes você acaba ultrapassando isso e você acaba não recebendo por isso também. Porque tem muitos trabalhos que são bem tóxicos, inclusive, e é até foda isso, porque eu acho que a imensa maioria desses trabalhos, onde você recebe de 1 a 2 salários mínimos, eles vão te tratar dessa maneira, né? Ou seja, eles vão cagar na sua cabeça. A imensa maioria dos trabalhos, eles pegam e fazem você ficar uma hora extra a mais, sei lá, fazer uma coisa assim. Pra você ter ideia, esses dias eu fui no mercado e eu passei por. Cara, foi até engraçado, porque aconteceu 2 vezes no mesmo dia. Eu fui no mercado e aí eu cheguei. Eu não vou falar o nome dos mercados pra até não dar treta pra mim, né? Mas eu fui no mercado e tinha uma caixa lá que já tinha passado a hora dela. E ela continuou trabalhando. Por quê? Porque o cara lá que ia substituir ela ou desligar o caixa, ele não tava indo. Ela falou que ela ia sair e o cara não ia. E aí ela acabou trabalhando mais do que ela deveria. E vai saber quanto mais foi? 30, 40 minutos, 50 minutos, entendeu? E o pior de tudo, acredite se quiser, isso aconteceu em outro mercado de outra rede. A gente foi nesse mercado, aconteceu isso, e depois a gente foi em outro mercado, e aí a caixa tava lá reclamando, né? Que tipo, tava chegando dando a hora, e pro cara não esquecer de ir lá e sair, né? Desligar o caixa dela e botar outra pessoa. E eu fiquei pensando, mano, quão comum deve ser a situação onde, tipo, simplesmente os caras te esquecem trabalhando e você acaba trabalhando uma hora mais ali no dia, sabe? É sinistro esse tipo de situação, mas é bem comum você perder esse tipo de tempo, sabe? Então, muitas empresas acabam fazendo isso. Inclusive, muitas empresas também, você acaba trabalhando 7 dias na semana. E tive várias pessoas comentando nessas postagens, falando que elas já trabalham 7 dias por semana. Elas recebem um bônus ali que vem por fora, né? Pra tentar. Porque, tipo, você vai pensar, você consegue sobreviver com salário mínimo na capital? Provavelmente não. Porque só o aluguel você vai pagar no mínimo R$ 1.000, né? Então, como que você faz para sobreviver? Você precisa conseguir dinheiro a mais. Se você é vendedor e você ganha comissão, então você vai acabar trabalhando no sábado e domingo também, independente de você ter que no seu negócio lá que você trabalha 5 dias na semana e fica 2 de folga. Então, por mais que eles passem uma lei que proíba você ficar trabalhando 6 dias na semana, as pessoas vão continuar trabalhando 6 dias na semana. Não vai mudar nada isso e as pessoas não vão receber nada por isso também. Porque você já tem leis que colocam lá, por exemplo, hora extra, mas isso não é respeitado. Sim, tem muita empresa que você recebe hora extra. Mas a imensa maioria de lojas, elas se, tipo, estão cagando pra esse tipo de coisa, sabe? E, sei lá, eu sei que tem lei, eu sei que a questão trabalhista no Brasil é muito importante, mas parece que simplesmente não faz diferença. Ou o lucro que essas empresas ganham através dessa exploração de horas e horas aí, porque pensa aí, você tem 500 funcionários e 500 funcionários fazem uma hora extra por mês, sabe? Uma hora extra por mês que não é remunerada. Poxa, 500 horas ali de trabalho gratuito que você tá tendo, basicamente. Então, às vezes isso paga
esses processos que acontecem, né? Porque eu sei que muita gente nem quer processar. Então, assim, é muito cagado o trabalho no Brasil. É muito ruim o trabalho no Brasil. E sabe o que é mais escárnio? Tipo, quem decidiu que isso aqui deve ser assim foram os deputados que simplesmente trabalham 4 fodendo dias na semana. E eu nem sei quantas horas, eu acho que não é 8 horas por dia, não, com certeza não é. 4, eles trabalham 4 dias na semana. E acredite se quiser, ganham 40 mil reais por mês, se você contar outras coisas, tipo bônus e tal. Caraca, mano, puta que pariu. Como que pode você trabalhando 7 dias a semana, ganhando salário mínimo, e a pessoa que ganha 40 mil reais, ou seja, que você faz no ano todo, ele ganha um mês trabalhando 3 dias a semana, esse cara, ele basicamente tá te decidindo se você deve ou não, sabe? Aí veio o Rubinho Nunes até e falou uma coisa engraçada, né? Que ele tipo, falou que ele trabalha 7 por 7, ou seja, ele trabalha 7 dias e fica 7 dias de folga. É pior do que você trabalhar. É tipo trabalhar 14 dias no mês, mano. Tá maluco? É pior do que você trabalhar 3 dias a semana, eu acho, viu? Mas enfim. Então, não, acho que não, né? 4 dias a semana seria, mas 3 não. Bom, enfim. E aí eu fiz esse comentário e várias pessoas comentando sobre, né? Ah, não, o Brasil é improdutivo e tal, o Brasil não é produtivo. Mas se você for ver, assim, a produtividade do brasileiro não é bem culpa do brasileiro, porque o brasileiro trabalha muito sim. Tem esse mito de que o brasileiro é preguiçoso, que o brasileiro não trabalha tanto quanto os gringos e tal. O brasileiro trabalha mais sim. O brasileiro trabalha mais do que os gringos. O brasileiro passa mais tempo trabalhando, né? Só que aí você tem motivos para essa improdutividade. Tecnologia defasada. Aí eu vou falar uma coisa de trabalho aqui que eu faço. Eu sou editor também e eu trabalho com Premiere. Por quê? Porque eu tenho dinheiro para pagar o Premiere todo mês. Algumas outras pessoas dão um jeito de conseguir, mas eu uso o Premiere, certo? Aprendi a mexer no Premiere, manjo bastante, uso ele para fazer edição dos meus vídeos. Uma renderização no Premiere com o meu computador é 30 segundos, um vídeo de 10 ou 20 minutos. 30 segundos. No Vegas, que é o que a imensa maioria das pessoas aprende e utilizam, a renderização no mesmo computador que o meu era de 30 minutos a 40 minutos o mesmo vídeo. Então pensa aí em questão de produtividade. Um cara que tem dinheiro para ter um computador que nem o meu, para pagar um Premiere, ele vai render mais do que um cara que vai trabalhar num Vegas, num computador mais antigo, onde a renderização pode durar 1 hora. Então, num caso de um cara que vai fazer uma renderização de 1 hora, eu faço essa renderização em 1 minuto. Pra você ver a diferença. Então isso pesa, porque você vai em qualquer empresa, sério, vai em qualquer empresa, pelo amor de Jesus, sai de casa e vai em qualquer empresa assim que atenda público. O computador ali vai estar rodando Windows 7, Windows XP, monitor quadradão, coisa do tipo. Tudo isso afeta a produtividade do brasileiro. Então a gente não tem tecnologia para ter um trabalho melhor. Você tem muitas facilidades que são dadas por a tecnologia, cara. E a gente não tá atualizado nisso, a gente tá super defasado nisso. E o pior de tudo é que mesmo cursos e outras coisas mais estão sumindo também. Ao ponto de que, por exemplo, a geração Z não sabe mexer no computador. Então quer dizer que a próxima geração não sabe mexer no computador. A geração anterior sabia muito bem porque a gente fez cursinho e tal, mas parou, né? Então você tá tendo uma defasagem gigantesca de mão de obra aí, onde você não vai ter mão de obra qualificada para trabalhar agora e as empresas não atualizam também os seus software, as suas tecnologias, pensando em economizar, mas é aquele tipo de coisa que nem o Uber, por exemplo, que abre o vidro para economizar no ar-condicionado, sendo que o arrasto que é causado pelo vento que vai segurar o carro faz você gastar mais combustível do que se você tivesse com o vidro fechado e o ar-condicionado ligado muitas vezes. Não sempre, porque tem alguns carros que realmente, né, não são nem um pouco econômicos. Mas esses carros mais modernos, vale mais a pena você ficar com o vidro fechado do que você ficar com o vidro aberto. E as pessoas pensam, vou economizar, vou abrir o vidro aqui, e aí vai ficar pior para todo mundo no calor, mas foda-se, né? Eu tô economizando, entre aspas, aqui 10% de combustível. Quando, na verdade, a tecnologia já resolveu isso também, né? Então, muitas pessoas trazendo argumentos, né? O Maicon até falou aqui umas coisas interessantes. Ah, outra coisa que faz a produtividade brasileira ser baixa é o transporte público, tá? Tem essa postagem aqui, eu achei bem legal, né? Tem bem interessante. Inclusive, é dito na ciência, a ciência já fez análise para falar que a pessoa que trabalha 6 dias na semana é menos produtiva do que uma pessoa que trabalha 5 dias na semana. Porque a pessoa que trabalha 6 dias fica improdutiva porque ela fica chateada, com raiva, estressada ou até mesmo com burnout ou estafa, se você preferir. Então tudo isso influencia negativamente, né? E essa postagem aqui, ela fala sobre como o brasileiro é 25% da capacidade de trabalho de um americano. Ou seja, se o americano produz 100 mil reais no ano, no mês, aliás,
O brasileiro vai produzir só R$ 25.000. Por que que a gente é tão improdutivo se a gente trabalha mais tempo do que eles, né? E aí soma essas questões que eu falei pra vocês. Tecnologia defasada, burocracia estatal que é uma merda, infraestrutura de transportes, qualificação que a gente também não tem. Então tudo isso aqui influencia, mas principalmente, né, tipo, pra mim, principalmente infraestrutura de transporte. Porque pra mim é um absurdo pensar, caramba, mano, que barulho é esse? Carro de som aqui. Eu voltei. Então, você tem aqui, tipo, por exemplo, um transporte público que você passa 3 horas por dia no transporte público. Que vida é essa que você tem? Que o seu tempo de folga que você deveria estar descansando, você está no transporte público, porque a gente não tem um transporte público bom, pelo amor de Deus. Na maior parte das capitais você passa mal no transporte público. E para mim esse era o grande problema, porque para mim era o terror imaginar que eu ia passar horas e horas e horas e horas no transporte público todos os dias quando eu ia para a faculdade e depois eu ia trabalhar. Porque eu lembro que nessa época eu acordava 5 horas da manhã para pegar o ônibus, chegar lá na faculdade 9 horas. Às vezes eu chegava 8h30, eu ficava lá um tempo descansando. E aí depois, e não é tempo de descanso dentro do ônibus, porque eu ia de pé. Eu pegava o ônibus de pé e ia até o Butantã de pé, pra você ter ideia. Horrível, experiência horrível, o ônibus socado. Às vezes eu ficava preso na porta porque tava cheio de gente pra entrar e não conseguia entrar. E eu ficava tipo 2 horas preso na porta do ônibus até abrir lá em Osasco. Aí lá o pessoal dropava lá e eu conseguia pegar e ir lá pro fundo do ônibus, ficar de pé no fundo do ônibus. Já teve várias situações horríveis assim que eu passei no ônibus, foi tipo experiências terríveis. E assim, eu falo pra você, como que você vai ser produtivo nessa situação, sabe? Esforço físico de ficar de pé por 3 horas ali no bagulho, esforço físico de você, tipo, ter que acordar cedo, 5 horas da manhã pra você ir trabalhar. E o pior, voltava todo dia meia-noite. Então isso não era uma experiência nem um pouco saudável. Pra mim foi a pior coisa que eu já vivenciei na minha vida. Aí o Michael falou o seguinte, vamos lá. O argumento do que muda reduzindo um dia automaticamente o salário também será afetado reduzido. E boa parte dos brasileiros, não, se não a maioria, não vai usar esse dia para descanso. Pelo contrário, vai buscar fazer big freelance. Cara, pelo que o Maicon falou aqui, eu não vejo nada negativo, então. Tipo, porque, primeiro, não tem como reduzir o salário. É proibido reduzir o salário, tá? Mas pensando assim, que vai ser menos produtivo. Não vai ser menos produtivo. Não tem como você ser menos produtivo do que você já está sendo. Na verdade, quando você está mais disposto, você trabalha melhor e você consegue ser mais produtivo. Então, trabalhar 6 dias, você vai passar mais tempo na empresa fazendo hora. Mas é aquela questão do carro lá que abre o vidro e acaba gastando mais gasolina, tá? É a mesma coisa, você pensa que o cara vai passar mais horas no seu trabalho, ele vai produzir mais. Na verdade, não. Ele vai produzir menos dessa maneira. Então, fazer uma escala de trabalho onde você tem mais espaço para pessoa, mais qualidade de vida para pessoa, vai fazer com que aquela pessoa tenha mais sucesso no trabalho. Tanto que se você for ver, as empresas mais ricas, as empresas mais potentes aí, mais picas grossas do mundo, você vai lá, é tipo um playground, o lugar onde você trabalha, sabe? E isso não é uma coisa boa também, tá? Não tô falando que empresa playground é legal, mas é óbvio muito mais saudável e mais interessante do que, por exemplo, uma empresa onde você tem aqueles cubículos de telemarketing, várias pessoas falando merda no telefone o tempo inteiro que você não consegue nem se ouvir direito, né? Então, realmente, o ambiente de trabalho influencia e tipo, se eles pegarem e tirar, não vai reduzir nada, vai aumentar, na verdade, porque, e vai aumentar também o emprego das pessoas, porque os caras, eles não vão conseguir pegar e colocar tanto trabalho assim nas suas costas, embora que é discutível isso, porque, vamos lá, eu falei aqui sobre alguns dos problemas dos trabalhos aqui no Brasil, e outro problema é quando você faz 2, 3 funções. E quantas vezes eu já não vi numa empresa, acho que isso é o que mais acontece, na verdade, né? O que mais acontece é você estar num trabalho que você tem que fazer o trabalho de 3 pessoas. Você sabe que tem 3 pessoas que poderiam estar trabalhando naquela função, mas na verdade os caras botam só você. E aí eu falo pra você, que produtividade vai ter aí dessas 3 funções que vão ser desempenhadas por uma pessoa só? Eu que sou youtuber, fazer o roteiro, fazer o vídeo, fazer edição, fazer narração, fazer sonoplastia, as coisas mais, tudo, eu faço tudo. Fica pior pra mim quando eu faço tudo sozinho do que quando eu pego e contrato pessoas pra fazer partes. Então, se eu tiver 3 pessoas trabalhando para fazer funções diferentes da minha empresa, eu vou estar ajudando, né, na produtividade dessa empresa, vou estar fazendo mais coisas, vou estar divertido porque eu vou estar fazendo o que eu quero e não vou estar fazendo a função de outras pessoas, não vou me sentir sobrecarregado. Mas quando eu me sinto sobrecarregado, aí eu trabalho menos, então eu rendo menos para essa empresa, por mais que ela esteja economizando, entre aspas. E aí a gente volta para a questão, né, daquela economia do Uber, que abre o vidro para pegar mais arrasto de vento, coisa do tipo. Então, o Maicon ele falou aqui mais, mas cadê o resto do post do Maicon, hein? Vamos dar uma olhada se eu consigo ver o resto do post do Maicon aqui.
Deixa eu ver. Acho que é essa aqui. Eu acho que é. Nossa, Maicon, perdi seu segundo post, cara. Desculpe. Acho que ele comentou aqui embaixo. Deixa eu ver. Bom, vamos dar uma vista aqui. Aí depois ele fala o seguinte. Aí chega o Jean e fala o seguinte: salários. Ele comentou já basicamente o que eu falei. E você acredita mesmo que o patrão vai manter? O patrão tem que manter, claro, não tem como mudar. Reduzindo a carga horária e manter o mesmo salário é a mesma coisa que eu falar. Se você tá. Porque, assim, a maior parte das pessoas recebe já um salário mínimo, cara. Não faz diferença isso, sinceramente. Até porque essa mudança de 6 por 1 é uma mudança que afeta mais a galera que trabalha, assim, que não tá no Twitter, que não tem esse tempo pra reclamar, sabe? Porque essa pessoa tá trabalhando, tá vivendo em prol do trabalho, na maior parte das vezes, né? Eu queria achar o resto do post do Marcão, mas não achei o resto do post do Marcão. Mas é basicamente essa a discussão que a gente tem pra fazer. Bom, então tá aí o vídeo, eu espero que você tenha gostado. E escreva nos comentários se você é a favor do fim da rotina de trabalho 6 por 1 ou não. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.